Audiobook Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Introdução. O homem que pensou sua parceria com Thomas Edison. Pensamentos são criaturas, e criaturas poderosas, quando se misturam com propósitos definidos, persistência e um desejo ardente de que tudo se traduza em riquezas ou em outros bens materiais. Há pouco mais de 30 anos, Edwin Barnes descobriu o quanto é verdadeira a noção de que as pessoas, quando pensam, enriquecem. Ele não chegou a essa conclusão de uma hora para outra. Foi aos poucos, a partir de um desejo ardente de formar uma parceria com o grande Thomas Edison. O desejo de Barnes tinha uma característica principal. Era claramente definido. Ele queria trabalhar com Edison, não para ele. Observe cuidadosamente a descrição de como ele procedeu para que o seu desejo se transformasse em realidade e compreenderá melhor os 13 princípios que levam à riqueza. A primeira vez que esse desejo ou impulso de pensamento passou-lhe pela cabeça, ele não se sentiu em condições de agir. Duas dificuldades se interpunham em seu caminho. Não conhecia Edison e não tinha dinheiro bastante para pagar a passagem de trem até Orange, New Jersey. Essas dificuldades seriam suficientes para desencorajar a maioria dos homens. Mas para aquele não era um desejo como outro qualquer. Barnes estava tão determinado a encontrar um meio de levar adiante a sua vontade que não se deu por vencido e decidiu viajar como bagagem. Foi de West Orange em um trem de carga. Chegando ao laboratório de Thomas Edison, anunciou que estava ali para entrar no mundo dos negócios como parceiro do inventor. Edison relatou anos mais tarde ao falar desse primeiro encontro. Lá estava ele, parado na minha frente, mais parecendo um andarilho, embora houvesse algo em seu rosto que transmitia determinação de conseguir o que fora buscar. Eu tinha aprendido durante anos de convívio com as pessoas que quando um homem deseja alguma coisa tão obstinadamente, a ponto de arriscar todo o seu futuro em um lance único para consegui-la, é porque está seguro da vitória. Dei-lhe a oportunidade porque percebi sua determinação de tentar até alcançar êxito. O que aconteceu depois serviu para provar que eu estava certo. O próprio Edison declarou que as palavras de Barnes naquela ocasião foram infinitamente menos importantes do que suas ideias. A aparência do jovem de nada o ajudava. O que levou Thomas Edison a aceitá-lo em seu laboratório foi o que o rapaz pensava. Se a importância dessa declaração pudesse ser captada neste momento por todos os leitores deste livro, os próximos capítulos não seriam necessários. Mas Barnes não conseguiu a sociedade com Edison logo na primeira entrevista. No início, trabalhou em troca de um salário irrisório, executando tarefas que para o mestre não tinham a menor importância, mas que para o aspirante eram importantíssimas, pois lhe davam a oportunidade de exibir sua mercadoria, de modo que o sócio em perspectiva pudesse vê-la. Meses se passaram. Aparentemente, nada acontecia para tornar realidade a ambicionada meta que Barnes havia estabelecido como seu principal propósito definido.
Alguma coisa importante, porém, ocorria em sua mente. Ele intensificava continuamente o desejo de se tornar sócio nos negócios de Edison. Psicólogos afirmam com razão que quando alguém está verdadeiramente preparado para uma situação, ela acaba acontecendo. Barnes estava pronto para uma parceria com Edison. Mais do que isso, ele estava determinado a permanecer pronto até conseguir o seu intento. Ele não disse para si: "Ah, de que adianta? Talvez eu devesse mudar de ideia e tentar um emprego de vendedor." O que informou foi: "Vim aqui para me associar a Edison e vou conseguir, nem que eu leve o resto da vida." Ele falava sério. Como os seres humanos teriam histórias diferentes para contar se adotassem um propósito definido e o mantivessem até que se tornasse uma verdadeira ideia fixa. Talvez o jovem Barnes não soubesse disso naquele momento, mas sua tenaz determinação e a persistência em concentrar-se em um único desejo estavam destinadas a derrotar toda e qualquer oposição, trazendo-lhe a oportunidade que buscava. Quando a ocasião surgiu, foi de uma forma inusitada e vinda de onde Barnes jamais poderia imaginar. Este é um dos truques da oportunidade. Ela tem o hábito de disfarçar-se, entrando sorrateiramente pela porta dos fundos, e às vezes tomando a aparência de uma desventura ou derrota temporária. Talvez seja por isso que muitos deixam de reconhecê-la. Edison acabara de aperfeiçoar um novo equipamento para o escritório, conhecido na época como o ditafone. Os vendedores não se entusiasmaram com a máquina e não acreditaram que pudessem ser vendida com facilidade. Barnes viu aí a sua oportunidade. Ela chegara silenciosamente, escondida em uma máquina de aparência estranha e que não interessava a ninguém, a não ser a ele e ao inventor. Barnes sabia que conseguiria vender o ditafone. Sugeriu isso a Edison e prontamente conseguiu uma chance. E realmente vendeu a máquina. Na verdade, com tal sucesso que Edison lhe ofereceu um contrato de comercialização e distribuição em todo o país. Desta associação nasceu o slogan, feito por Edison e instalado por Barnes. A aliança comercial entre eles funcionou por mais de 30 anos. Por causa dela, Barnes ficou rico, mas também fez algo infinitamente maior. Provou que alguém pode realmente pensar e enriquecer. É impossível saber quanto o desejo original de Barnes rendeu-lhe em dinheiro. Talvez 2 ou 3 milhões de dólares, mas seja qual for a quantia, parece insignificante se comparada ao maior bem que adquiriu. O conhecimento preciso de um impulso intangível de pensamento pode ser transformado em contrapartida física por meio da aplicação de princípios conhecidos. Barnes literalmente pensou em si mesmo numa sociedade com o grande Edison. Ele se viu fazendo fortuna. Nada tinha para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de manter este desejo até conseguir realizá-lo. Barnes não possuía dinheiro, tinha pouca instrução e nenhuma amizade com pessoas influentes, mas não lhe faltava iniciativa, fé e vontade de vencer. Com essas forças intangíveis,
ele se tornou o homem número 1 para o maior inventor que o mundo já conheceu. Agora vamos ver uma situação diferente e conhecer um homem que tinha incontáveis evidências tangíveis de riqueza, mas que as perdeu porque parou a menos de 1 metro da meta que buscava. A menos de 1 metro do ouro. O hábito de abandonar tudo quando se é atingido por uma derrota temporária é uma das causas mais comuns de fracasso. Todo mundo comete tal erro, uma vez ou outra. Na época da corrida para o oeste, um tio de Derby foi tomado pela febre do ouro e partiu. Decidiu cavar e enriquecer. Ele nunca ouvira dizer que o cérebro humano já produziu mais ouro do que foi extraído do solo. Demarcou um pedaço de terra e, munido de picareta e pá, entregou-se ao trabalho. Seriam tempos difíceis, mas sua febre de ouro era indiscutível. Após semanas de trabalho, foi recompensado pela descoberta do brilhante minério. Precisava de máquinas para trazer o ouro à superfície. Sem chamar muita atenção, escondeu a entrada da mina, voltou para casa em Williamsburg, Maryland, e contou à família e a alguns vizinhos sobre o seu achado. Eles se juntaram e conseguiram dinheiro suficiente para a compra e transporte da maquinária necessária. Então, tio e sobrinho Derby voltaram à mina. O primeiro vagão de minério foi extraído e enviado a uma fundição. Os resultados comprovaram que aquela era uma das minas mais ricas do Colorado. Mas alguns vagões e todas as dívidas seriam pagas. Viria então o grande sucesso financeiro. À medida que a perfuração se aprofundava, as esperanças de Derby e seu tio chegavam às alturas. Foi quando algo aconteceu. O veio de ouro desapareceu. Chegaram ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Perfuraram desesperadamente, tentando reencontrar o filão, e tudo em vão. Então, finalmente desistiram. Venderam a maquinária para um comerciante de ferro velho por algumas centenas de dólares e tomaram o trem para casa. Mas aquele comerciante de ferro velho não era nada bobo. Chamou um engenheiro de Minas para avaliar o local da escavação e fazer alguns cálculos. O engenheiro explicou que o projeto havia falhado porque os proprietários não tinham familiaridade com as linhas das falhas geológicas, que são fraturas na continuidade de uma formação rochosa causadas por deslocamentos de terra. Os cálculos mostraram que o veio seria encontrado a menos de 1 metro onde os Derbys haviam parado de perfurar. E ele estava exatamente lá. O proprietário do ferro velho tirou da mina milhões de dólares em minério, porque foi sábio o bastante para procurar o conselho de um especialista antes de desistir. A maior parte da quantia arrecadada para a compra da maquinária fora levantada graças aos esforços do jovem Derby, emprestada por parentes e vizinhos que acreditaram nele. Embora tenha levado anos, o rapaz fez questão de pagar cada dólar. Tempos mais tarde, Derby recuperou e multiplicou o que havia perdido quando descobriu que o desejo pode ser transformado em ouro.
A descoberta veio depois que começou a vender apólices de seguro. Lembrando que havia perdido uma imensa fortuna por desistir a menos de 1 metro do ouro, Derby aproveitou a experiência no novo trabalho dizendo simplesmente a si mesmo: parei a menos de 1 metro do ouro, mas nunca mais vou desistir se as pessoas responderem negativamente à minha oferta de seguro. Derby passou a fazer parte de um pequeno grupo, menos de 50 homens, que vendia anualmente mais de US$ 1 milhão em seguros de vida. A razão para sua persistência foi a lição que aprendeu com a desistência nos negócios de mineração. Ninguém está livre antes de alcançar o sucesso, sofrer derrotas temporárias e talvez até fracassos. Nesses casos, a reação mais comum é desistir. É o que a maioria faz. Mais de 500 homens entre os mais bem-sucedidos dos Estados Unidos disseram que o seu maior sucesso chegou logo depois de uma derrota. O fracasso é um embusteiro astucioso, com um aguçado senso de ironia. Sente grande prazer em fazer tropeçar quem está a um passo do sucesso. Uma lição de persistência pelo preço de 50 centavos. Pouco depois de Derby receber seu diploma da escola de vida e decidir aproveitar a experiência adquirida nos negócios de mineração, teve a boa sorte de estar presente na ocasião em que lhe foi provado que nem sempre um não é uma negativa. Em certa tarde, ele ajudava o tio a moer trigo num antigo moinho. O tio administrava uma grande fazenda, na qual viviam alguns colonos negros. A porta se abriu lentamente e uma menina negra, filha de um colono, entrou e ficou quietinha perto da porta da entrada. O tio levantou, olhou, viu a criança, resmungou rudemente: "O que você quer?" Com um ar humilde, a criança respondeu: "Minha mãe mandou pedir 50 centavos." "Não vou mandar dinheiro nenhum", respondeu ele. "Agora volte para casa." "Sim, senhor", disse a menina, mas não se moveu. O tio de Derby retomou o trabalho. Ele estava tão concentrado que não notou que a criança continuava ali. Pouco depois, percebendo a garota em pé, no mesmo lugar, gritou: "Não lhe disse que fosse para casa? Vá agora, se não quiser levar uma chicotada." "Sim, senhor", a garotinha disse mais uma vez e não se mexeu nem 1 centímetro. O homem jogou no chão o saco de grãos que ia colocar no depósito alimentador de moinho, pegou uma vara e foi em direção à criança com uma expressão nada amigável na cara. Derby prendeu a respiração. Tinha certeza que estava prestes a testemunhar um assassinato. Conhecia o temperamento feroz do tio e sabia que aquela parte do país crianças negras não deveriam desafiar pessoas brancas. Quando o homem chegou perto da menina, ela rapidamente deu um passo à frente, olhou ele nos olhos e gritou em plenos pulmões, com uma voz aguda: "Minha mãe precisa de 50 centavos." O tio de Derby parou, olhou fixamente para a criança. Então, devagar, largou a vara no chão, enfiou a mão no bolso, tirou a moeda de 50 centavos e deu a ela. A menina pegou o dinheiro e lentamente recuou em direção à porta, sem tirar os olhos do homem que acabara de vencer. Depois que ela se foi, ele se sentou sobre um caixote e ficou olhando pela janela absorto por mais de 10 minutos, tentando entender a derrota que sofrera.
Derby também pensava sobre o acontecido. Era a primeira vez que via uma criança negra dominar deliberadamente uma pessoa branca e adulta. Como conseguira? O que havia ocorrido com seu tio para que perdesse a ferocidade agindo com doçura de um cordeirinho? Que estranho poder aquela criança tinha usado para comandar alguém maior que ela? Estas e outras perguntas semelhantes ocorreram-lhe de súbito. A resposta, porém, só veio anos mais tarde, quando me contou essa história. Estranhamente, essa experiência em comum me foi contada naquele moinho velho, empoeirado, no mesmo lugar onde o tio de Derby fora vencido. Estranhamente também, eu havia dedicado quase um quarto de século dos estudos daquele poder que permitiu à criança negra frágil, sem instrução, impor-se a um homem inteligente. Ao fim do relato, Derby perguntou: qual a sua conclusão? Que estranho poder essa criança usou para desarmar meu tio tão completamente? A resposta cabal a essa pergunta está nos princípios descritos neste livro. Contém detalhes e instruções suficientes para capacitar qualquer um a compreender e a aplicar a mesma força que a garotinha utilizou sem saber. Mantenha a mente alerta e compreenderá exatamente o estranho poder que veio do socorro daquela criança. No próximo capítulo, você vai ter uma breve visão de tal poder. Em algum ponto deste livro, uma ideia vai estimular a sua capacidade de percepção, colocando este momento de poder irresistível às ordens. A percepção desse poder talvez lhe chegue no primeiro capítulo, ou surja na sua mente em um dos outros. Pode vir de uma forma simples de ideia, ou pode vir em forma de um plano ou de um propósito. Pode ainda remeter você a experiências passadas de fracasso ou derrota, trazendo-lhe alguma lição que permita recuperar o que perdeu. Depois que descrevi para Derby o poder que a garotinha negra, sem saber, tinha usado, ele logo lembrou da sua experiência de 30 anos como vendedor de seguros de vida e reconheceu, francamente, que o seu sucesso neste campo era devido, em grande parte, à lição que havia aprendido com a criança, e continuou dizendo: toda vez que um cliente em potencial tentava me afastar sem comprar, eu via aquela criança no velho moinho firme, com os olhos grandes, brilhantes, desafiadoramente, e dizia para mim mesmo que tinha de fazer aquela venda. Minhas melhores vendas foram feitas depois de ouvir um não. Derby se lembrou também do erro cometido ao desistir a menos de 1 metro do ouro, mas disse: aquela experiência foi uma bênção disfarçada. Ensinou-me a manter a persistência. Por mais difícil que seja o caminho, uma lição que eu precisava aprender antes de obter sucesso no que eu quer que fosse. As histórias de Derby e de seu tio, e da mina de ouro e da menina negra, serão lidas por centenas de vendedores de seguro de vida. Para eles, quero frisar que Derby deve àquelas duas experiências sua excelente marca de mais de $1 milhão em seguros vendidos por ano. A vida é estranha e frequentemente imponderável. Todos os sucessos, como os fracassos, têm suas raízes em experiências simples. As situações vividas por Debbie foram bastante comuns, no entanto, continham a resposta para seu destino. Por isso, foram tão importantes para ele quanto a própria vida. Derby só aproveitou as duas experiências porque analisou
e tirou delas uma lição. E quanto ao indivíduo que não tem tempo nem inclinação para estudar o fracasso e buscar o conhecimento que pode levá-lo ao sucesso, onde e como aprenderá a arte de converter derrota em degraus para a oportunidade? Este livro foi escrito em resposta a estas perguntas e às ponderações sobre a singularidade da vida. Ele inclui a descrição de 13 princípios, mas lembre-se, as respostas que você procura podem ser encontradas na sua própria mente, por meio de uma ideia ou de um plano ou de um propósito que pode brotar a qualquer momento durante a leitura. Uma boa ideia é tudo o que se precisa para alcançar o sucesso. Os princípios descritos neste livro encerrarão o que há de melhor e mais prático no que se diz respeito aos caminhos e meios para criar ideias úteis. Antes de prosseguir na abordagem da descrição destes princípios, acredito que você tenha o direito de receber esta importante indicação. A riqueza, quando chega, vem tão rapidamente e com tal abundância que nos perguntamos onde se escondia durante tantos tempos difíceis. Esta é uma declaração espantosa, ainda mais se levarmos em consideração a crença popular de que a riqueza vem para aqueles que trabalham arduamente por muito tempo. Quando começar a pensar em enriquecer, você vai observar que a riqueza se inicia por uma disposição da mente, com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço. O importante é saber como conseguir essa disposição mental que atrai a riqueza. Passei 25 anos pesquisando, analisando mais de 25 mil histórias, porque também queria saber como as pessoas enriquecem. Sem essa pesquisa, este livro não existiria. Agora, preste atenção a este fato. Nos Estados Unidos, a depressão econômica começou em 1929 e continuou, em um tempo recorde de destruição, até pouco depois de Roosevelt assumir a presidência. Então, foi declinando até acabar. Da mesma forma que no teatro, o eletricista aumenta as luzes gradualmente até que a escuridão se transforme em luz. O medo na cabeça das pessoas foi desaparecendo até transformar-se em fé. Observe atentamente, tão logo você domine os princípios desta filosofia e comece a seguir as instruções para aplicá-los, a sua posição financeira vai melhorar. E tudo o que tocar se transformará em mais um recurso para o seu benefício. Impossível? De jeito nenhum. Uma das principais fraquezas da humanidade é a sua usual identificação com a palavra impossível. Conhece-se todas as regras que não dão certo. Conhecem-se todas as coisas que não podem ser feitas. Este livro foi escrito para aqueles que querem conhecer as regras seguidas pelas pessoas bem-sucedidas e para aqueles que estão dispostos a apostar tudo nelas. Há muitos anos, comprei um ótimo dicionário. A primeira coisa que fiz foi procurar a palavra nele, impossível, para cuidadosamente recortá-la e jogá-la fora. Não é má ideia você refazer isso mesmo. O sucesso chega para aqueles que permitem tornar-se conscientes do sucesso. O fracasso chega para aqueles que permitem tornar-se conscientes do fracasso. O objetivo deste livro é ajudar aqueles que buscam aprender a arte de trocar em sua mente
a consciência do fracasso pela consciência do sucesso. Outra fraqueza encontrada frequentemente nas pessoas é o hábito de medir tudo e todos pelas próprias opiniões e crenças. Talvez alguns, ao lerem essas palavras, ainda não acreditem que alguém possa pensar e enriquecer. Eles não conseguem pensar em termos de riqueza porque seus hábitos mentais estão imersos em pobreza, carência, miséria, fracasso e derrota. Esses indivíduos desafortunados fazem-me lembrar um proeminente chinês que chegou aos Estados Unidos para ser educado nos padrões norte-americanos e começou a frequentar a Universidade de Chicago. Um dia, o reitor, Harper, encontrou o jovem oriental no campus e, parando para conversar com ele por alguns minutos, perguntou-lhe o que mais havia impressionado no povo norte-americano. Ele respondeu: o formato dos olhos. Vocês têm olhos estranhamente inclinados. O que dizemos nós ocidentais a respeito dos chineses? Nós nos recusamos a crer no que não entendemos. Totalmente acreditamos que as nossas limitações são a exata medida das limitações. Naturalmente, diremos que os olhos dos outros estão fora da linha de inclinação, se não forem iguais aos nossos. Milhões de pessoas apreciam as realizações de Henry Ford e o invejam por sua grande fortuna e sua sorte, ou seu gênio, ou seja lá o que atribuam à sua riqueza. Talvez uma entre 100.000 pessoas saiba o segredo de seu sucesso, porém, os que sabem são muito discretos ou preferem não comentar uma razão de sua simplicidade. Um exemplo explica perfeitamente o segredo. Há muitos anos, quando Ford decidiu produzir o hoje famoso motor V8, escolheu construir uma máquina como modelo inteiro de 8 cilindros num só bloco e instruiu seus engenheiros a elaborarem um design do projeto. O modelo foi desenhado, mas todos os engenheiros, sem exceção, consideravam simplesmente impossível moldar um motor monobloco de 8 cilindros movido a gasolina. Ford insistiu: deem um jeito. Mas é impossível, responderam os engenheiros. Pois insistam e continuem a trabalhar até conseguir. Levem o tempo que for preciso, ordenou Ford. Os engenheiros não tiveram outro jeito a não ser atender às ordens do chefe, já que pretendiam permanecer na equipe de Ford. 6 meses se passaram e nada aconteceu. Outros 6 meses se foram e nada ainda. Os engenheiros tentaram todas as soluções inimagináveis para seguirem as ordens, mas nada funcionava. Impossível. Ao fim de um ano, Ford se reuniu com os outros engenheiros e novamente foi informado de que não havia encontrado meios de cumprir as ordens. Não parem, disse Ford. Eu quero e vou conseguir. Eles fizeram o que o chefe mandou e, de repente, como num passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford venceu mais uma vez. Talvez o relato não contenha todos os detalhes da história, mas no geral foi isso mesmo que aconteceu. Você que deseja pensar em enriquecer, deduza o segredo dos milhões de Ford se puder. Não é preciso procurar muito longe. Henry Ford foi bem-sucedido porque entendeu e aplicou princípios do sucesso. Um deles é o desejo, saber o que se quer.
lembre-se dessa história de Ford enquanto lê o resto do livro e marque linhas onde o segredo dessa façanha estupenda é descrito. Se você fizer isso, se conseguir apontar os princípios que fizeram Henry Ford um homem rico, você poderá igualar suas realizações em qualquer setor que se dedique. Você é o mestre do seu destino, capitão da sua alma. Por quê? Quando o poeta inglês William Helene escreveu o profético verso "Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma", deveria ter nos informado que somos os mestres dos nossos destinos e capitães da nossa alma, porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. Ele deveria ter explicado que o espaço no qual esta pequena terra flutua, onde nos movemos e existimos, é uma forma de energia que se movimenta numa vibração média extraordinariamente alta e que este espaço é preenchido por uma forma de poder universal que se adapta à natureza dos nossos pensamentos e nos influencia, por meios naturais, a transformá-los em seus equivalentes materiais. Se o poeta nos tivesse dito esta grande verdade, saberíamos por que somos mestres do nosso destino, capitões da nossa alma. Ele deveria ter nos contado, com grande ênfase, que esse poder não procura diferenciar os pensamentos destrutivos dos pensamentos construtivos, e que ele tanto nos impede a traduzir em realidade física pensamentos de pobreza, quanto nos influencia a agir com base em pensamentos de riqueza. Ele deveria ter nos revelado que antes que seja possível acumular bens em grande abundância, precisamos magnetizar nossas mentes com o desejo intenso de riqueza e nos tornar conscientes do dinheiro, até que o desejo nos leve à criação de planos definidos para conseguir o que queremos. Todavia, sendo um poeta e não um filósofo, Heinlein se contentou em declarar de maneira lírica uma grande verdade, deixando aqueles a seguirem a interpretação do significado filosófico de suas palavras. Pouco a pouco, a verdade se revela, até mostrar-se segura de que os princípios descritos neste livro possuem o segredo de controle sobre o destino econômico. Estamos, então, prontos para examinar o primeiro destes princípios. Mantenha um espírito receptivo e lembre-se de que não se trata de uma invenção de um só indivíduo, mas de experiência de vida de mais de 500 pessoas, que na verdade acumularam bens em grande e enorme quantidade, gente que começou na pobreza, sem grande instrução formal. Princípios deram resultados para estas pessoas. Você pode colocá-los em ação para o seu próprio benefício. Não é difícil, você vai ver. Antes de começar a ler o próximo capítulo, quero que você saiba que nele existem informações reais que poderão facilmente mudar por completo o seu destino financeiro, da mesma forma que trouxeram mudanças de grandes proporções a duas pessoas citadas. Quero que saiba também que meu relacionamento com essas duas pessoas é de tal natureza que eu não poderia falsear os fatos, assim, se eu quisesse. Uma delas é meu melhor amigo há quase 25 anos e a outra é o meu filho. O incrível êxito que obtiveram generosamente creditado ao princípio descrito no capítulo mais do que justifica esta referência pessoal.
Há muitos anos, fiz o discurso de formatura na Faculdade de Salem, na Virgínia Ocidental. Enfatizei tanto o princípio descrito no próximo capítulo que um dos formandos se apropriou definitivamente dele, usando-o como parte de sua filosofia. O rapaz veio a ser congressista e elemento importante do governo. Pouco antes que este livro seguisse para a editora, ele me escreveu uma carta na qual manifestava tão claramente sua opinião sobre o princípio abordado no próximo capítulo, que decidiu publicá-la à guisa de introdução. Assim, você pode ter uma ideia das recompensas que estão por vir. Meu caro Napoleão, o mandado no Congresso fez-me ver os problemas de homens e mulheres. Assim, escrevo-lhe para oferecer uma sugestão que pode ser de grande ajuda para milhares de pessoas dignas. Peço desculpas, mas preciso declarar que esta sugestão, se aceita, significará vários anos de trabalho e responsabilidade para você. Ainda assim, sinto-me encorajado a fazê-la, porque sei do seu grande desejo de ajudar. Em 1922, você fez o discurso de formatura na Faculdade de Salem, e eu fazia parte da turma de formandos. Naquele discurso você pôs em minha cabeça uma ideia que foi responsável pela oportunidade que tenho agora de servir ao povo do meu estado e que será responsável em grande parte por qualquer sucesso que eu venha a obter no futuro. A sugestão é no sentido de que você transforme em livro o conteúdo do discurso, fornecendo assim ao povo americano a oportunidade de aproveitar os seus muitos anos de experiência e convívio com as pessoas que, por sua grandeza, fizeram dos Estados Unidos a mais rica nação do mundo. Lembro como se fosse ontem a maravilhosa descrição que fez do método pelo qual Henry Ford conseguiu atingir o auge, com tão pouco estudo, sem dinheiro e sem amigos influentes. Decidi, naquele momento, mesmo antes que o seu discurso chegasse ao fim, que encontraria meu lugar por mais dificuldades que tivesse que ultrapassar. Milhares de jovens se formarão este ano e nos próximos anos, todos à espera de uma mesma mensagem prática de incentivo, como a que recebi de você. Desejarão saber para onde se dirigir, o que fazer para começar a vida. Você pode fazer isso tantas forem as pessoas cujos problemas ajudou a resolver. Se houver a possibilidade de tornar ainda melhor o serviço que estará prestando, sugiro que inclua em cada livro um exemplar do seu mapa de análise pessoal, de forma que cada leitor possa beneficiar-se de uma autoanálise que faça perceber como você me mostrou nos anos atrás exatamente o que impedia o seu caminho para o sucesso. Um serviço como esse, dando aos leitores do seu livro um quadro completo e imparcial de suas falhas e virtudes, significaria para eles a diferença entre o sucesso e o fracasso. Um serviço que não tem preço. Milhões de pessoas estão agora enfrentando o problema de se recuperarem dos anos de depressão econômica. E falo por experiência própria, quando digo que essas pessoas determinadas lhe agradeceriam pela oportunidade de contarem seus problemas e de receberem suas sugestões. Você conhece os problemas daqueles que precisam recomeçar. Existem milhares de pessoas hoje nos Estados Unidos que gostariam de saber como converter ideias em dinheiro. Gente que precisa começar do nada a recuperar suas perdas. Se existisse alguém que pode ajudá-las,
Esse alguém é você. Caso publique o livro, gostaria de receber o primeiro exemplar, autografado. Com meus melhores votos, cordialmente, Jennings Randolph. Fim da introdução.